Olá a todos, sigamos a reflexão de hoje, o que Deus realmente quer de nós. O texto bíblico se encontra no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, que diz assim na versão da NVI: Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Aqui na versão da TEB, nós lemos: Foi-te dado a conhecer ao homem o que é bom, o que o Senhor exige de ti, nada mais que respeitar o direito, amar a fidelidade e aplicar-te a caminhar com teu Deus. Paz a todos. Há perguntas que acompanham o ser humano desde que ele existe. Qual é o sentido da vida? O que é uma vida boa? O que Deus espera de mim? Talvez você tenha feito essa última pergunta muitas vezes. O que Deus quer de mim? Mais oração, mais jejum, mais conhecimento bíblico, mais atividades religiosas, mais dinheiro ofertado, mais participação na igreja? Quando chegamos ao capítulo 6 do livro de Miqueias, encontramos justamente uma discussão sobre isso. O povo havia transformado a religião numa espécie de negociação com Deus. Eles perguntam: com que me apresentarei ao Senhor? Devo levar ofertas, sacrifícios, milhares de carneiros, rios de azeite, algo extraordinário? É como se dissessem: quanto custa agradar a Deus? Mas Deus responde de forma surpreendente. Ele não apresenta uma lista de rituais, não fala sobre um novo sacrifício, não pede algo impossível. Ele, nosso Deus, simplesmente diz através do profeta: já foi mostrado a você o que é bom. Em outras palavras, vocês já sabem. Então apresenta 3 pilares que resumem uma vida que agrada ao Senhor: praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. 3 frases simples, mas que são capazes de transformar uma vida inteira. Pratique a justiça. Observe que o texto não diz apenas conheça a justiça, nem defenda a justiça, nem discuta a justiça. Ele diz: pratique. A justiça bíblica é prática, ela acontece no cotidiano, no modo como tratamos as pessoas, no modo como usamos o nosso dinheiro, no modo como falamos, no modo como exercemos a autoridade, no modo como lidamos com quem é mais fraco. A justiça de Deus não é apenas um conceito teológico, é um modo de viver. Existe algo curioso. Muitas vezes somos severos com os pecados dos outros e indulgentes com os nossos. Somos capazes de enxergar claramente a injustiça alheia, mas temos dificuldade de enxergar a nossa. Jesus falou disso quando mencionou o cisco no olho do irmão e a trave no próprio olho. A justiça começa dentro de casa, começa dentro de nós, começa quando abandonamos a velha tendência humana de criar 2 medidas, uma para nós, outra para os outros. A justiça sem amor se torna crueldade, mas Deus não para na justiça. Ele acrescenta algo extremamente importante: amar a misericórdia, porque a justiça sozinha pode se tornar brutal, podemos estar certos e ainda assim ser desumanos, podemos ter razão e ainda destruir pessoas, podemos defender princípios e esquecer seres humanos.
A misericórdia nos lembra de algo fundamental. Todos nós somos devedores da graça. Todos, sem exceção, ninguém chega diante de Deus por mérito próprio. Ninguém. Cada pessoa que encontramos carrega feridas invisíveis, batalhas desconhecidas, lutas internas, medos, fracassos, culpas, vergonhas. E muitas vezes julgamos rapidamente aquilo que conhecemos superficialmente. A misericórdia nos convida a desacelerar os julgamentos, a ouvir mais, a compreender mais, a condenar menos, amar a misericórdia. Mas existe uma expressão curiosa no texto: não basta praticar a misericórdia. O texto fala em amar a misericórdia. Isso é diferente. Uma pessoa pode demonstrar misericórdia por obrigação, mas Deus deseja que aprendamos a amar essa postura, que sintamos prazer em perdoar, que sintamos alegria em restaurar, que sejamos inclinados à compaixão, que tenhamos prazer em levantar quem caiu. É exatamente assim que Deus age conosco. Quantas vezes o Senhor poderia ter desistido de nós? Quantas vezes fomos incoerentes? Quantas vezes prometemos e não cumprimos? Quantas vezes tropeçamos nas mesmas pedras? E ainda assim, Ele nos sustentou. Ainda assim, Ele permaneceu fiel. Ainda assim, nos chamou de filhos. Quem experimenta essa misericórdia começa a reproduzi-la. O orgulho é o grande inimigo da misericórdia. O orgulho nos faz acreditar que somos melhores, que somos mais sábios, mais santos, mais corretos. Mas a misericórdia floresce quando reconhecemos nossa própria fragilidade, quando percebemos que poderíamos ter cometido muitos dos erros que condenamos. Talvez em circunstâncias diferentes, talvez sob outras pressões, talvez em momentos de maior fraqueza. Os antigos pais da igreja costumavam dizer: ali, pela graça de Deus, iria eu. Essa consciência produz humildade, e a humildade produz misericórdia. Terceiro, ande humildemente com o seu Deus. Chegamos aí ao terceiro elemento, talvez o mais profundo de todos: andar humildemente com Deus. Observe que Deus não diz corra, não diz impressione, não diz realize feitos extraordinários. Ele diz ande. A fé cristã é descrita como uma caminhada. Passo após passo, dia após dia, às vezes avançando, às vezes tropeçando, às vezes cansados, mas seguindo. A imagem é belíssima, não é apenas andar, é andar com Deus, não diante de Deus, não longe de Deus, não ocasionalmente com Deus, mas com Deus, como um companheiro de jornada, como alguém que caminha ao nosso lado. A ilusão da autossuficiência, o maior obstáculo para essa caminhada é a autossuficiência. Vivemos numa cultura que exalta a independência, que celebra quem não precisa de ninguém, mas a vida logo nos ensina o contrário. O sofrimento chega, as perdas chegam, as limitações chegam, a doença chega, o envelhecimento chega, as decepções
chegam, e então percebemos que somos muito menos fortes do que imaginávamos. A humildade nasce desse reconhecimento. Não somos deuses, somos criaturas, dependentes da graça, dependentes do sustento divino, dependentes do amor de Deus. Uma lição da meia-idade, conforme os anos passam, algo interessante acontece. Quando somos jovens, acreditamos que sabemos muito, depois descobrimos o quanto ignoramos. A experiência vai produzindo uma espécie de humildade. Não uma humildade falsa, mas uma humildade real. Aquela que reconhece limites, aquela que aceita que não possui todas as respostas, aquela que consegue dizer: eu não sei, eu estava errado, preciso aprender, preciso da ajuda de Deus. Talvez esse seja um dos grandes presentes da maturidade. Perceber que a vida não é uma demonstração de força, é uma escola de dependência. O Evangelho está resumido em Miqueias 6:8. Há algo extraordinário nesse versículo. Ele resume aspectos centrais do próprio Evangelho. Jesus praticou a justiça perfeita. Jesus demonstrou a misericórdia perfeita. Jesus viveu em perfeita humildade diante do Pai. Aquilo que Deus exige de nós foi perfeitamente vivido por Cristo. E justamente porque falhamos em cumprir isso plenamente, é que precisamos da graça. Não somos salvos porque conseguimos viver Miqueias 6:8 perfeitamente. Somos salvos porque Cristo viveu perfeitamente em nosso lugar. E então, transformados por essa graça, passamos a perseguir esse ideal, não para conquistar o amor de Deus, mas porque já fomos alcançados por esse amor. Uma pergunta para o coração, talvez seja bom encerrar com algumas perguntas. Estou praticando justiça ou apenas falando sobre ela? Estou amando a misericórdia ou apenas exigindo misericórdia para mim mesmo? Estou andando humildemente com Deus ou tentando controlar tudo sozinho? São perguntas simples, mas profundamente transformadoras, porque a espiritualidade bíblica não é medida apenas pelo que sabemos, nem apenas pelo que sentimos, ela aparece na forma como vivemos. Miqueias nos lembra que Deus não está procurando performances religiosas, não está impressionado com aparências, não está buscando espetáculos espirituais. Ele procura homens e mulheres que aprendam a viver de forma íntegra, que pratiquem a justiça, que amem a misericórdia, que caminhem humildemente com Ele. Talvez seja por isso que esse versículo atravessou os séculos, porque ele nos leva de volta ao essencial. Quando todas as discussões terminam, quando todas as polêmicas passam, quando todas as máscaras caem, permanece a pergunta: como estou vivendo diante de Deus? Que o Senhor nos conceda corações sensíveis para ouvir novamente sua voz e que possamos, dia após dia, praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com nosso Deus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.